Bom, então a nossa aula de hoje é sobre polígonos convexos. Então, considere o polígono abaixo. Nesse polígono aqui, eu tenho alguns elementos que são importantes eu saber nomear cada um deles. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que os pontos V1, V2, V3, V4 e V5 são chamados de vértices do polígono. Os lados eu posso nomear como V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4, V5 e V5, V1. Se você trocar a ordem V1, V2 ou V2, V1, refere-se ao mesmo lado. O próximo elemento seriam os ângulos internos, que nesse caso aqui eu nomeei com letras minúsculas e numa sequência aqui. Então, I1, I2, I3, I4 e 5 sendo os ângulos internos e os ângulos externos E1, E2, E3, E4 e E5. Aí nós temos algumas propriedades, algumas fórmulas aqui importantes para trabalhar com esses polígonos. A primeira delas, a soma dos ângulos internos. Então, sempre que eu quero fazer a soma de todos os ângulos internos de um polígono, eu posso usar essa fórmula. N menos 2, onde N é o número de lados, vezes 180 graus. E a soma dos ângulos externos, para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre é 360 graus. Não importa o formato, o tamanho, a soma de todos os ângulos externos sempre é igual a 360. Uma outra coisa importante é saber identificar quando nós temos um polígono regular. Um polígono é regular quando for equilátero e equiângulo, ou seja, quando ele tiver todos os lados iguais e todos os ângulos congruentes. Então, se eu estiver falando de um polígono equilátero e equiângulo, eu posso chamar ele de polígono regular. Então, ele vai ter todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais e todos os ângulos externos também iguais, congruentes. Vamos fazer alguns exemplos usando essa teoria. Primeiro exemplo. Calcule a soma dos ângulos internos de um heptágono. Então, o heptágono ele tem 7 lados. Então, ele é um polígono com 7 lados. E aí, independente dele ser regular ou não, aqui não importa. Eu vou usar a fórmula. Então, soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180. Como eu sei que ele tem 7 lados, vou trocar o n por 7. Então, 7 menos 2, 5 vezes 180, 900. Essa é a soma de todos os ângulos internos desse heptágono. Próximo exemplo. Quantos lados tem o polígono cuja soma dos ângulos internos é 2160? Então, esse é ao contrário do anterior. Eu tenho a soma de todos os ângulos e eu quero saber quantos lados possui esse polígono. Então, eu vou usar exatamente a mesma fórmula. SI, que é a soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180. E aqui, ao invés de eu trocar o n, eu vou trocar o s, porque é o que eu conheço, a soma dos ângulos internos. Então, 2160 é igual a n menos 2 vezes 180. Esse 180 que está multiplicando aqui, eu já posso passar ele dividindo. Então, vai ficar 2160 dividido por 180 igual a esse n menos 2. Fez a divisão 12. E aí, se 12 é igual a n menos 2, isso significa que o n é 14. Ou seja, esse meu polígono tem 14 lados. Próximo. Qual a medida de cada ângulo externo de um hexágono regular? Então, vejam que agora estou tratando do ângulo externo. Então, o hexágono tem 6 lados. De acordo com a nossa definição lá, a soma dos ângulos externos sempre é 360 graus, independente do polígono. Ou seja, se ele tem 6 lados, ele tem 6 ângulos internos e 6 ângulos externos. Como ele é um polígono regular, todos esses ângulos internos e externos são iguais, então 360 dividido por 6, 60 graus. Ou seja, cada ângulo externo mede 60 graus. E o último exemplo aqui, que é o seguinte. Na figura abaixo, qual a medida do ângulo
Então, nesse caso aqui, eu tenho um quadrilátero. Então, eu sei que para eu calcular a soma desses 4 ângulos internos, eu vou usar aquela minha fórmula da soma dos ângulos internos. Então, 4 menos 2 vezes 180, ficaria 2 vezes 180, 360. Então, a soma desses 4 ângulos internos é 360 graus. O que eu vou fazer? Montar uma equação. Então, x mais 30 mais x mais 20 mais x mais 10 mais x igual a 360. 4x mais 60 é igual a 360. 4x é igual a 360 menos 60. Então, 4x é igual a 300. Dividindo 300 por 4, 750 graus. Se quisesse saber cada um desses ângulos, você ia voltar aqui e trocar o x pelo valor encontrado. Então, esse ângulo seria 75, esse daqui seria 85, esse 95 e esse 105. Um bom estudo a todos.